Olá, sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas, que acontece ao vivo toda quinta-feira aqui no Shopping Total, no Poa Streaming TV, e ao meu lado, mais uma vez, a minha amiga, minha parceira, Vanessa Soares. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Mas antes de passar para ti, eu quero te fazer uma pergunta. Tu é ansiosa? Sim, sou muito ansiosa. Mas quem não é nesse mundo que a gente vive, esse mundo maluco? Ó, eu sou tão ansiosa que eu esqueci de dar boas-vindas a quem nos assiste. E eu também, né? As duas aqui ansiosas. Eu acho que hoje o programa, gente, vai ser uma verdadeira sessão de terapia. Mas é importante destacar também que nós entramos aí no setembro, hoje dia 5 de setembro, no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção da saúde mental, e falar de ansiedade, que é uma das nossas pautas desse programa. Já estou dando spoiler, tá, Vanessa? É o mal do século, né? E nós, então, hoje, para falar sobre todo esse universo que perpassa aí a prevenção da saúde mental, nós temos uma convidada para lá de especial. Nos apresenta a nossa querida convidada. Nossa convidada é educadora socioemocional. Ela é especializada também em programação neurolinguística, que é a famosa PNL. E ela tem uma especialização, que eu vou te contar, Nick, que eu sou curiosa para saber, que é a hipnose clínica. Eu também, hipnose. Quem não tem curiosidade, né? Imagina, hein? Olha, então é uma transformação garantida. Então chega de spoiler e seja muito bem-vinda a Michele Goeteke, que está aqui conosco e vai falar aí sobre tudo isso que a gente quer muito saber. Estamos curiosos, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é uma alegria poder falar da minha história, poder impactar as pessoas que ainda estão presas na ansiedade, que acreditam que não tem controle algum sobre isso, né? Mas existe o controle, existe solução e é totalmente possível reassumir o domínio interno para sair desse sofrimento. A gente até comenta, né? Quem não é ansioso, né? Eu conheço poucas pessoas que não são ansiosas. Eu sou extremamente ansiosa. Eu vivo nessa constante luta. Essa é uma pergunta aí que a gente já pode fazer um gancho. Mas tem alguém nesse mundo maluco que a gente vive, cercado de informações, que pode não... cada vez mais, que pode não ser ansioso ou ansiosa? Vanessa, a ansiedade, ela é uma característica evolutiva de todos nós. Então, assim, não existe alguém que não tenha ansiedade. Em algum nível, todos nós somos ansiosos, né? E a ansiedade positiva, ela é fundamental para a gente, porque ela nos prepara para situações, né? No momento que vocês me convidam para vir para o programa, eu sinto aquele friozinho na barriga, é algo que te dizendo, né? O teu corpo te dizendo, te prepara, te organiza, vai lá, faz algo legal. Agora, a ansiedade tóxica, que é a ansiedade limitante, aquela que te paralisa diante de uma situação, que te impede de fazer algo que como adulta você quer fazer muito, mas você é impedida e você não consegue fazer, ela precisa ser trabalhada. Porque esta ansiedade, quando ela não é trabalhada, ela evolui. Ela evolui para fobias específicas, ela evolui para transtorno de pânico, para crise de pânico, até para uma depressão. Então é muito importante, nesse primeiro momento que você percebe que você está sendo impedida de fazer algo por um medo inconsciente, porque a ansiedade, ela é uma resposta fisiológica ao medo inconsciente, né? E aí no momento que a gente tem esse medo inconsciente, a gente gera ansiedade. E até deve boicotar, né, a gente, certeza. Porque se ele é inconsciente, às vezes a gente se boicota e nem se percebe, né? Fica ali, talvez, travado para fazer alguma coisa, alguma ideia, algum objetivo que a gente queira, né? Exatamente. Aí a ansiedade, ela nos faz procrastinar, ela nos faz nos isolar das pessoas, ela nos impede de fazer muitas coisas, aproveitar oportunidades que como adulto a gente poderia aproveitar para nossa vida, para nossa carreira, para os nossos relacionamentos, e a gente não aproveita. Então assim, a ansiedade realmente ela traz muito sofrimento, não só emocional, mas físico também, né? E as pessoas, isso é um problema, né? Que as pessoas só procuram ajuda quando elas sentem os sintomas físicos.
Mas isso não quer dizer que a ansiedade começou naquele momento, pelo contrário, ela já está vindo por muito tempo na tua vida, né? O sintoma físico, ele vem como último alarme, assim, do teu corpo dizendo, eu não aguento mais isso. Precisa fazer alguma coisa para me ajudar a sair, né? O corpo te diz isso. Vamos fazer alguma coisa para parar com isso, porque não dá mais, o sistema vai bugar. Então esse é o papel do sintoma físico, é te dar esse sinal, né? Chegou disso, né? Mas, Michele, antes da gente abrir um pouco mais essa pauta, que é tão instigante, tão curiosa para todos nós, né? Por que tu escolheu essa profissão? Então, era algo que eu realmente não me imaginava fazer isso há 20 anos atrás, né? Eu sou publicitária, minha formação é em comunicação social. Trabalhei por 10 anos com agência de propaganda e aí depois eu comecei a trabalhar com equipes, treinamento de equipes de venda. Neste momento, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento comportamental e emocional das equipes. Só que neste período, o que aconteceu? Eu tive um transtorno de pânico há 20 anos atrás. Tu viveu isso atrás, na pele? Eu vivi o transtorno de pânico. E veio do nada? Assim, como é que foi? Eu acreditei que veio do nada, mas não. Depois, eu olhando para minha história, eu me dei conta que isso vinha né, sendo alimentado por N situações na minha vida. Até porque uma rotina de agência também não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Foi um dos fatores. E aí, quando eu vivi o transtorno de pânico, que já é uma evolução da ansiedade tóxica, né? A ansiedade, depois vem a crise de ansiedade, depois vem a crise de pânico, depois vem o transtorno de pânico. Nesse momento, eu me isolei. Eu não consegui trabalhar. Eu me isolei da família, eu travei. E é isso que acontece, quem tem pânico, a pessoa trava. E nesse momento, nós acreditamos que nós não temos controle algum mesmo sobre, né, sobre o domínio, nosso domínio emocional. E não temos, né? E aí eu busquei ajuda, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E nesse momento que eu busquei ajuda, eu fiquei aí por 1 ano tomando muita medicação, fazendo muita terapia tradicional, indo em psiquiatra, né? Até que chegou um certo momento que o psiquiatra me disse, Michele, é o seguinte, o transtorno de pânico é genético, não tem cura, e é isso, tu vai ter que te acostumar, tu vai ter que levar isso pra vida. E eu saí arrasada com aquele diagnóstico, saí arrasada. Porque eu tava com... O meu filho tinha 5, 6 anos na época. E eu disse, como assim eu vou levar esse diagnóstico pra vida? Então eu tô condenada a viver isso, né? Crise de pânico, e tu tem medo exagerado todos os dias. E aí eu disse, não é possível que não tenha saída, né? E aí nesse momento eu comecei a estudar muito sobre isso. Aí eu comecei a estudar neurociência. E aí, nessa jornada de neurociência, de estudo, ainda de busca por conhecimento, para me ajudar, eu fiz muitos cursos, fiz a formação toda completa em programação neurolinguística, depois em hipnose ericksoniana, e aí eu fui fazendo pós-graduação em hipnose clínica, fui me munindo aí de conhecimento para sair disso. E eu consegui sair disso, né? Quanto tempo tu levou? 1 ano e meio, 2, assim, para de fato começar a me dar conta de que eu tinha domínio, né? E o que me ajudou de fato, a terapia tradicional foi fundamental. Eu fiz 6 anos de terapia, foi fundamental, tá? Gosto muito dessa terapia tradicional. Porém, o que me ajudou a despertar para a autonomia que eu tinha para o meu domínio interno foi a programação neurolinguística e a hipnose ericksoniana. Foi nesse momento que eu me dei conta de que, eu tenho controle. E aí eu comecei a dominar as crises de pânico, eu comecei a dominar a crise de ansiedade, e aí eu comecei a entender como é que funcionava toda essa estrutura aqui, corpo-mente, né? E aí eu aprendi com tudo isso que não bastava eu não querer ter ansiedade, eu não querer ter pânico. Era necessário uma mudança de vida, uma mudança de modo de ser, pois foi justamente a forma que eu vinha vivendo que me trouxe para isso. Então, se eu continuasse fazendo tudo igual, eu ia continuar tendo ansiedade, continuar tendo pânico, né? E aí, então,
as técnicas da programação neurolinguística, a hipnose me ajudaram a tomar consciência do que me trouxe até aqui, o que era esse padrão limitante que me levou para o transtorno de pânico, né? E o que eu tinha de recurso como adulta para sair dali, para seguir em frente de uma maneira completamente diferente, para assumir as minhas capacidades, a responsabilidade sobre a minha mudança. E aí... Foi libertador. Foi libertador. E é o que a gente vem falando, né, Nick, aqui, que isso também passa pelo autoconhecimento. Total. Não existe mudança sem autoconhecimento. Não existe outra maneira de você... E isso eu falo assim por todas as terapias. Eu já fiz diversas terapias, assim. Todas elas têm como base o autoconhecimento. E aceitação também, né? Eu vejo que ainda hoje, por mais que se fale muito, ainda hoje é um tabu. Né? Quando a gente fala, estou fazendo uma terapia, estou buscando ajuda psicológica, estou buscando um educador socioemocional. Não, já foi muito pior. Muito pior. Na minha época, eu nem falei que eu tinha pra ninguém, era só meu marido. Era meio que velado, né? As pessoas enxergavam os transtornos, enfim. Era uma conotação de loucura. Né? Exato, exatamente, era associado à loucura e não realmente, não a um algo, daqui a pouco um desequilíbrio. Exatamente. Uma falta de conhecimento, ou, enfim, um estilo de vida. É uma crença limitante, né? Exato, de achar é muito triste isso. E eu acho que esse movimento, as redes sociais, a internet também, a globalização da internet, acho que tudo isso facilitou também, né? Essa troca, por isso que é importante a gente falar muito a respeito e não esgotar a pauta, deixar com que a pauta se mantenha. E agora no mês do Setembro Amarelo, então recém está começando o mês, mas é importante, a gente já começa de cara com elas, trazendo essa pauta tão importante. Mas aí a minha curiosidade, não é nem dúvida, a minha curiosidade, em que momento virou chave para tu lidar com o teu problema? Sim. E aí, ao mesmo tempo que tu, não digo a cura, né, mas que tu aprendeu a lidar, a gerenciar, tu resolveu trabalhar com isso e ajudar pessoas. Sim. Como é que virou essa chave? Porque eu melhorei e voltei pro meu campo de trabalho, né? E aí comecei a trabalhar com os treinamentos para mulheres da área de vendas de estética. Sim, virou total. E quando eu comecei a trabalhar as limitações, né, que impediam as vendedoras e as consultoras de vender, de se relacionar melhor, eu descobria em todos os treinamentos que o problema não era não saber vender, não era não saber falar, era medo associado a essas coisas. Eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha de me expor, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo do que os outros vão pensar. E o que é o medo? É o alimento da ansiedade. E não tem nada a ver com venda, com técnica. E aí, então, eu senti a necessidade de ajudar estas mulheres a trabalharem seus medos. Porque no momento que eu trabalhava o medo com elas, eu não só desblocava elas para as vendas, mas para a vida. Foi aí que começou. E aí começou uma demanda de atendimento individual. Michele, tu faz atendimento individual? As meninas, né? Sim. E aí surgiu. E aí foi. Aí comecei a fazer os atendimentos individuais e hoje eu só trabalho com atendimento individual, então, para mulheres. Né? Eu ia dizer, é específico para mulheres. Que legal. Específico para as mulheres que querem trabalhar todas as suas limitações emocionais, seja qual for. E até tu nos falava ali nos bastidores que as mulheres são campeãs de ansiedade, né? Até queria que tu explanasse um pouquinho aí para nós sobre isso. Elas têm 2 vezes mais chance de ter ansiedade pelas questões hormonais. Tá explicado. Então, nós sofremos com isso mesmo. Sofremos com mais isso, né? Mais isso. E este ano eu descobri, através do meu estado emocional, que eu estava entrando na menopausa. E aí foi algo mais que eu já trouxe para os meus atendimentos também, porque tem muitas mulheres, assim como eu, no início do ano, a gente não sabe do impacto que essa questão hormonal, né, a queda do estrogênio, da progesterona, ela impacta na nossa saúde emocional, né? Ela traz a falta de memória, ela traz irritação, irritabilidade. Sim.
angústia, tristeza, falta de propósito, são tantos sentimentos misturados, mas justamente por essa queda dos hormônios. Então, quando as mulheres, a partir de 45, 50 anos, me procuram e me falam, Michele, eu estava super bem, eu sempre fui muito ativa, disposta, motivada, e daqui uns dias para cá eu tô muito desmotivada, tô triste, tô com angústia, mas tá tudo bem na minha vida. E eu não sei o que é, E a né? primeira coisa que eu pergunto é se essa cliente, ela já fez um atendimento com a gineco para fazer essa revisão da questão hormonal. E aí eu conto uma história, né? E teve algumas mulheres que vieram depois e me falaram, Michele, eu estou na menopausa. E isso pode ser um fator que está agravando. Eu disse, que bom que nós conversamos, né? Precisamos falar mais sobre menopausa também, né? Muito. Que ainda é um uma tabu. pauta que a gente tem que trazer ainda aqui no nosso trazer programa. uma gineco para explicar como isso impacta e como as mulheres ficam desesperadas quando isso acontece, porque nós não temos noção do que está acontecendo, né? E aí vem aquela primeira coisa que é a sensação de descontrole. Por que eu tô assim? Eu vou ter ansiedade, eu vou ir pro pânico e eu vou ter uma depressão, né? O nosso pensamento, ele já gera mais todo um universo. Já fica mais ansiosa ainda, porque já cria... tu já projeta o problema, mentais, né? Exato. Exatamente. Então, assim, a importância, Nick e Vanessa, de entender o que é ansiedade, né? De normalizar num primeiro momento isso. Todos nós somos ansiosos, tem ansiedade positiva, tem ansiedade limitante, mas independente da ansiedade, nenhuma delas é permanente. A ansiedade limitante, ela não é permanente, ela não é uma doença crônica, né? Você tem total domínio sobre o teu estado interno para sair disso. Eu sempre digo que ter ansiedade não é uma escolha. Não é mesmo, né? Tudo que nos aconteceu, enfim, nos trouxe até aqui dessa forma, com ansiedade. Agora, conviver com a ansiedade é uma escolha nossa. Nós como temos identificar, assim, Michele, desculpa até te atrapalhar ali, o teu raciocínio meio. Como identificar essa ansiedade tóxica de uma ansiedade controlada, de uma ansiedade saudável? Porque essa talvez seja o maior desafio de nós conseguirmos identificar, porque eu acho que a ansiedade, em algum momento, todo mundo se dá conta que é um pouco, né? É aquela coisa do pensamento acelerado, às vezes uma certa taquicardia, às vezes tu já tá projetando lá no futuro, tu tá na segunda, já tá pensando no domingo. Então, como que a gente consegue identificar o que é? Isso já está me causando esse sofrimento e eu preciso buscar ajuda, ou não, eu ainda consigo controlar? Tu falou muito bem. Tudo que traz sofrimento é ansiedade limitante. Se esse friozinho na barriga, ele não te impulsiona, mas ele te trava, ele é sofrimento, ele é limitante. Se você se dá conta que tem vontade de fazer tantas coisas, mas tem medo, ou de ser julgada, ou de ser criticada, ou de se posicionar, ou de falar, é sofrimento, é ansiedade limitante. Quais são os sintomas físicos? Vários. Cada um experimenta de uma forma. Isso a gente já trabalha em atendimento, né? Eu sempre pergunto, como é que tu experimenta isso que você chama de ansiedade? Eu tenho um aperto no estômago, eu tenho um aperto no peito, me dói a cabeça. Em cada pessoa, ela acaba mostrando, se manifestando de uma forma diferente. Tem pessoas que desmaiam, que se travam tanto, né? O nosso sistema de luta e fuga, ele te dá o alarme, né? A amígdala lá, que é a área de resposta ao medo, ela te diz, foge, paralisa, luta, né? E ela, de fato, trava e desmaia. Eu atendi um cliente que tinha epilepsia, né? Normalmente, nós não trabalhamos com clientes assim, e trouxe a aprovação, a autorização do médico, porque o médico disse que ele não tinha epilepsia por conta da clínica, né? Que era emocional, que era totalmente emocional, e ele precisava trabalhar isso. E aí, então, ele disse, Michele, eu quero muito, muito me livrar disso.
porque eu começo a ficar nervoso e eu vivendo. Tenho. Olha o tamanho do nervosismo que ele externava para, né, chegar a ter uma epilepsia, né? Exatamente. E o meu, eu tava com receio de fazer o atendimento e ele ficar nervoso e ter um episódio, né? E aí nós conversamos muito sobre isso. Ele, não, Michele, fica tranquila, vamos fazer, porque eu quero que me ajude muito. Ele é esposo de uma cliente. E aí fiz com ele 3 atendimentos. E aí ele me ligou depois disso e me disse, Michele, identifiquei o que eu precisava mudar e o que estava me trazendo sofrimento. Era meu trabalho. Estou com uma outra oportunidade, estou muito feliz. E aí depois de um mês ainda me ligou dizendo que nunca mais tinha tido. A gente não falou mais depois disso, né? Mas aí me deixou um depoimento lindo lá no Google ainda a respeito disso. Então, assim, nós temos a possibilidade de olhar para dentro, sabe? De nos acolher, de perceber o que de fato está por trás da ansiedade. Que medo é esse? Porque às vezes é um medo que a gente... Às vezes não. Nós aprendemos, todos os nossos medos, eles são aprendidos na infância. Principalmente na primeira e na segunda infância. Só para fazer um corte agora. Pode me cortando. Essa ansiedade, eu ia dizer, ela está relacionada a talvez vivências que a gente teve lá na infância e que a gente carrega da criação, ou ela vem depois, ou independe? Então, a ansiedade é uma resposta a um medo. A resposta fisiológica é um medo. Os nossos medos são aprendidos na infância, principalmente na primeira e na segunda infância. Na nossa infância, tudo que a gente vê, ouve e sente, guardamos como memórias, né? E essas memórias e esses aprendizados, eles são crenças que se formam em leis rígidas pra gente, pro adulto, né? E essas leis rígidas, que são essas crenças, elas determinam os nossos comportamentos, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com o outro, com o mundo. Então a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos, a partir do filtro das nossas crenças, dos nossos aprendizados, né? De tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos com os nossos familiares, na escola, com os nossos amigos. Então, tem muitos aprendizados que deixam coisas positivas e deixam coisas negativas. E essas experiências negativas, quando elas têm um impacto emocional muito forte, e tem um resultado impactante por conta disso, ela te deixa um aprendizado de como você reagiu naquele momento e como você deve reagir nas situações parecidas. E aí tu vai levando isso a vida inteira. De forma inconsciente. Tu vai repetindo um comportamento de forma inconsciente. Então, se eu tive um problema na escola, por exemplo, passei vergonha na hora de apresentar um trabalho, sei lá, aconteceu alguma coisa. Passei vergonha, teve a experiência, teve um impacto emocional muito forte, porque eu passei uma humilhação muito grande, eu senti uma sensação horrível de vergonha, e o resultado foi que todo mundo riu. E eu, naquele momento, eu saí correndo. O que vai acontecer como adulto, de forma inconsciente? Cada vez que eu tiver uma apresentação para fazer, eu vou ter dor de barriga, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir, eu vou, de uma forma também inconsciente, criar algo para mim, para me proteger. Então, esses comportamentos limitantes, como esse de fugir, né? Pode ser qualquer outro comportamento limitante, eles acabam sendo estratégias de autoproteção que nos protegem como adulto diante das situações que nós vivemos lá na infância e que nós não queremos mais passar. Está no nosso inconsciente e a gente está se autoprotegendo e não entende o motivo, muitas vezes, daquela situação. Por que a importância de usar a hipnose e a PNL? Nesses recursos comportamentais que tem como princípio a neurociência para trabalhar essas questões limitantes emocionais. Porque são essas ferramentas que conseguem identificar essas crenças. Né? Essas crenças que estão enraizadas de forma inconsciente, que não nos deixam reagir de uma outra forma. E no momento que a gente precisa trabalhar crenças e estado interno, a gente precisa sair do verbal, do racional. A gente precisa acessar o estado emocional. E qual é a linguagem do inconsciente? Imagem, som e sensação. E para acessar imagem, som e sensação, a gente tem que acessar o estado emocional, e é
neste momento que eu utilizo, então, a hipnose ericksoniana, que não é ficar inconsciente, você que tinha curiosidade de saber, né? A hipnose, isso, muitas pessoas chegam no atendimento com medo de fazer hipnose. Sim, acho que vão ficar hipnotizadas, não sair vão por voltar aí nunca mais, sem rumo, que nem nós vimos no desenho. Pessoa aí, assim. Ou daqui a pouco eu já ouvi pessoas falando que tinham, olha só a loucura, né? Medo da hipnose de entrar nesse limbo, nesse transe e não conseguir mais voltar. Acessar daqui a pouco canais, enfim, vocais na mente que tu não vai conseguir. Existem muitos mitos, muitos mitos, né? E vamos lá, o que é hipnose? Toda hipnose, ela também é uma auto-hipnose. Nós não conseguimos entrar em estado de hipnose se nós não estivermos entregues para o atendimento, né? E a hipnose, ela é um estado altamente focado de atenção, não é de inconsciência, é de atenção para algo. Eu utilizo uma abordagem no atendimento, né, que é a abordagem de hipnose ericksoniana, que vai te ajudar a silenciar os estímulos externos e ampliar toda a tua capacidade de percepção para dentro. Então, o estado de hipnose é um estado natural da mente. Sabia disso? Vocês entram em estado de hipnose, todos nós entramos em estado de hipnose todos os dias durante a nossa vida, em vários momentos. Quando nós estamos focados num estudo, ou num filme, ou num livro, ou conversando com alguém, as pessoas chamam e a gente não. Nós estamos em estado de hipnose, que é um estado altamente focado de atenção para aquilo. E aí eu explico isso em atendimento, né? Porque as pessoas veem, Michele, eu tenho medo de voltar infantilizada. Não existe. Primeiro porque... Aí é uma incorporação quase, então, né? A pessoa incorpora, né? Porque assim, ó, primeiro, você não vai para lugar nenhum. Sim. Você continua no lugar... você não vai para lugar nenhum, você continua sendo quem você é. Você tem controle total sobre o que você diz, faz. O profissional que está fazendo a terapia, o recurso, colocando em prática a técnica, ele não tem poder algum sobre ti, né? Ele utiliza a abordagem para te ajudar através dela, mas se você não quiser acessar, você não acessa. Se você não quiser voltar a atenção para dentro, então assim, você tem o controle, não é o profissional. E a questão de voltar, você não vai para lugar nenhum, então, obviamente, você não tem que voltar de lugar nenhum, né? Mas, Michele, e o que acontece? Porque eu faço muito atendimento online também, né? Se eu estou em estado de hipnose e cai a ligação, o que acontece comigo? Você abre os olhos. A hora que você quiser, você abre os olhos. Porque você tem o domínio total disso. Tudo está na mente, né? E quem é que tem o controle de tudo isso? Nós mesmos. Temos. O nosso cérebro, ele é um órgão de controle. A gente não sabe usar ele da melhor forma. No momento que a gente descobre como fazer o uso dele ao nosso favor, para a produção do nosso próprio bem-estar... Nossa, que ferramenta potente. A gente descobre, a gente reescreve a nossa vida de uma maneira diferente e a gente começa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. E aí as coisas começam a acontecer, as pessoas, meu Deus, é milagre. Não, é domínio emocional. Mas e nos conta, eu tô muito curiosa, gente, mas como é que funcionam essas técnicas, tem como explicar para nós um pouquinho mais detalhado, assim, que tipo de técnicas, como é que... Então, é assim, ó, nos 2 atendimentos eu já utilizo a hipnose e as técnicas da programação neurolinguística. A pessoa te procurou para ter um atendimento, isso, né? Mas imagino que às vezes a pessoa nem sabe qual é o real problema que ela tem. Ela se sente de alguma forma que a limita, mas isso. Ela não sabe qual é o problema que tem. Exatamente. A grande maioria não sabe qual é o problema, mas sabe que tem algo. E elas fazem exatamente isso. Tem algo. Algo errado. Isso, é algo. E elas também não sabem onde elas querem chegar. Porque uma das perguntas que eu faço é: como é que você quer ficar? Não sei. Não sei. E aí a gente precisa começar a trabalhar. Por isso que
a gente não pode ficar no verbal, no racional. Porque quando a gente conversa muito, a gente está no racional. Se você conseguisse acessar racionalmente o que você precisa, você não precisaria me procurar. Então, a partir desse momento que a pessoa diz, o que você sente? Uma coisa, nesse momento eu digo, fecha os olhos um pouquinho. E aí quando a pessoa fecha os olhos, aí eu inicio, né? Faço uma introdução ao relaxamento, que nada mais é do que a respiração nasal, onde a gente consegue desacelerar o nosso cérebro, a gente consegue diminuir o volume dos estímulos externos e começar a prestar atenção no que exatamente eu sinto quando eu estou assim, nesta experiência, nessa situação. Quando você vive essa experiência, o que você sente? Eu sinto isso. E o que isso faz você fazer, né? Como você se comporta quando você sente isso? Eu fujo. E o que você diz para você mesma? Que eu não sou boa o suficiente. Ou que eu não sou capaz. E isso vem de uma forma muito natural, porque a pessoa está acessando aquele estado emocional. E esse estado emocional, ele é carregado de crença. Carregado de diálogo interno. E, neste momento, então, eu conduzo o cliente, né, a perguntar para esta parte do nosso cérebro que faz a gente reagir de forma automática nessas situações com o objetivo de nos proteger. Eu conduzo essa pessoa a se questionar. O que aconteceria se eu fizesse isso que eu não consigo hoje? Eu ia sofrer muito porque eu poderia ser humilhada. E o que aconteceria se você fosse humilhado? A sensação de que eu vou morrer. Entende? Então existe esse medo, ele é um medo que foi aprendido em algum momento na infância, e nesse momento eu também conduzo ela para isso. Em que momento você aprendeu que dar a tua opinião para alguém, para alguma pessoa, é perigoso? E aí, de uma forma muito automática e muito natural, claro, dependendo da entrega, a pessoa tem que desejar fazer o atendimento, desejar fazer, né? Estar em prontidão para isso. No momento que eu faço essa pergunta, vem uma memória, vem uma imagem, né? Não necessariamente em forma de filme, porque algumas pessoas dizem, mas não veio aquele filme. Não. A linguagem do inconsciente é imagem, som e sensação. Às vezes você vai sentir algo, e esse sentir algo vai te lembrar de uma imagem, ou vai te trazer alguma voz de alguém, ou vai fazer você sentir algo e se comportar de uma forma, né, determinada. E tudo isso está carregado de aprendizado, que te leva para esse comportamento limitante, para essa repetição na tua vida. Então, nesse primeiro momento do atendimento, que eu utilizo a hipnose em si, ele dá, a primeira parte do atendimento, ele dá clareza para a pessoa a respeito desse medo, né? Ele vem à tona. Faz a pessoa ter noção do que está acontecendo. E aí, ele traz para consciência. O aprendizado, ele sai do inconsciente e vem para o consciente. É isso, Michele. É exatamente isso que eu sentia lá, que eu sinto aqui. E todas as situações que eu passei por isso, foi a mesma sensação. Tá bem? Como adulta que você querendo a mudança que você quer, como que você precisa se sentir, então, a partir deste momento, para conseguir fazer o que você não consegue hoje de uma maneira diferente? Eu preciso me sentir confiante. E o que te impede de estar confiante? Aí abre outro link. Vamos lá. Você já foi confiante em algum momento da tua vida? Eu sou muito confiante no trabalho, tá bem. Então, isto é um sinal, é o maior sinal, a maior prova de que esse recurso está contigo, de que ele existe. Se você consegue utilizar ele para essa situação, é sinal de que você pode exercitar este mesmo recurso para utilizar nessa situação. Porque ele está em ti, não está em mim. É verdade. E como é que você se sente, né? Que situação aí? Me lembra uma situação onde tu teve muita confiança. Que tu olha para aquela situação e tu te orgulha da confiança que tu teve. Foi uns dias atrás, ou foi anos atrás, que eu fui promovida, me senti muito confiante. Tá bom, fecha os olhos.
Aí vamos de novo. Aí acessa essa emoção. Acessa essa emoção. Acessa, identifica e trabalha. É mais ou menos isso. Como é que tu te sentiu? Nossa, muito bem. Experimenta isso no teu corpo. Que parte do teu corpo sente? No meu peito. Eu sinto muito uma leveza, uma força. A pessoa muda até de postura. Ela tá aqui, daqui um pouco ela muda a postura. Assume a postura dessa pessoa. Aí tu assume. O que você vê, ouve, sente no momento que você tá nessa experiência? Tal coisa. O que você diz pra você mesma? Que eu sou demais. Que eu consigo qualquer coisa. Tá bem. Utiliza isso agora pra te reconectar com quem tu é de fato. Porque é justamente essa força, essa confiança que tu tá tendo agora que te trouxe até aqui. Salva, segura, protegida. Com todos os desafios que você já superou como adulta. Então esta é a tua natureza. Esta é a tua identidade. Assume, reconhece, acolhe e aceita. Porque este é o teu senso de identidade de adulto. Aí a pessoa se aceita. Ok, agora você vai, sendo quem você vai em direção ao teu passado de novo. Você vai reencontrar aquela menina que está lá precisando desta confiança. Aí a pessoa vai lá e entrega toda essa confiança para aquela menina, né? Mostra para aquela menina que ela já cresceu, que ela já evoluiu, que ela já superou e ela já é quem ela é hoje, justamente por ter essa confiança. E aí a gente faz essa reintegração de partes, né? Porque existe um conflito de partes ali, da adulta, que quer fazer algo e não consegue, e de uma memória emocional de uma criança que aprendeu que não poderia se expor, que era perigoso, porque ela tinha sofrido algo lá a respeito disso, né? Então a gente faz essa integração de partes. E o que representa todo esse atendimento? Uma experiência. E como é que o cérebro aprende? O que é a neuroplasticidade? O cérebro aprende a partir de novas experiências. Então a gente criou uma experiência interna com todo esse histórico, né? Com toda essa história de ir no passado, voltar, trabalhar a sua identidade, fazer essa reintegração de partes. Isso tudo é uma experiência interna para o teu cérebro, mostrando um novo caminho neural para ele de algo que é possível fazer, de um novo padrão de comportamento. Então daí, a partir Por isso que é uma programação, na verdade, exatamente, né? A gente reprograma, porque reprogramação, porque tu tinha colocado reprogramação porque também. O que é esse padrão limitante, antigo e repetitivo? É um programa antigo que foi aprendido. E o atendimento, ele te ajuda a ter essa nova experiência para começar a criar um novo programa. O desafio é descobrir quais são essas sombras, vamos falar assim, não sei se vivências, né? Essas sombras que estão lá, que precisam ser acessadas para que a gente possa modificar. Eu digo que o desafio que mais impede as pessoas de fazer, de se colocar em prontidão para isso, não é nem acessar, porque isso acontece de maneira muito natural no atendimento. Tu começa a indagar e a pessoa começa a ter os insights. O maior desafio é se dar conta de que a solução está dentro, não está fora. Eu acho que isso é o difícil, porque nós aprendemos que as respostas estão fora da gente. Que os culpados estão fora da gente. No outro, né? Que as soluções estão fora da gente. E aí a gente passa uma vida inteira buscando fora o que está dentro. Olha. E aí, nossa, aí me faz pensar. Como é bom esse programa, né? A gente sai daqui. Eu falei que nós estamos tendo terapias. Num aprendizado, né? Olha. Constante. Eu imagino que deve ser bem difícil identificar isso, assim, de que às vezes não tomar consciência. E às vezes toma e também como modificar isso, né? Sim. Esse é o segundo ponto, acho que esse é o desafio porque maior, não adianta só né? fazer o atendimento. São 2 atendimentos iniciais. Posso fazer mais? Pode, não tem problema. Pode fazer para quantas questões desejar. Mas, após o atendimento, eu sempre encaminho exercícios em áudio para a gente continuar trabalhando esse estado emocional, esse estado interno. E o mais importante que eu digo é continuar exercitando a tua autoconsciência, a tua autonomia, para se colocar em prontidão para fazer diariamente o que precisa ser feito. Porque a mudança não é só uma mudança de estado interno, é uma mudança de um modo de ser. Depois do meu episódio, eu incluí o yoga,
Estou até completando a formação de Hatha Yoga. Vou ser uma instrutora de yoga no final do ano. Que legal. Porque é um medicamento maravilhoso. Yoga é maravilhoso. É Rivotril na veia. Eu fiz yoga na minha terceira gestação. Eu nunca fiz. Eu fiz toda a gestação. O yoga, ele trabalha a tua respiração, a postura e a consciência corporal. Me ajudou muito na minha coluna, eu tinha muita dor na coluna e eu ia para as aulas para fazer yoga, eu saía de lá, nossa. E aí, no momento que tu trabalha a respiração, a postura, que são os asanas, né? E a tua consciência, tu ativa o sistema parasimpático, que é o que freia os sintomas da ansiedade. Assim como a respiração, o exercício de respiração, de coerência cardíaca. Então, o que eu mudei na minha vida? Trabalho. Adotei o yoga. Atividade física diária. Atividade física, ela é terapia, ela é necessária. Ela é necessária. Então, assim, atividade física, exercício de respiração, meditação, yoga, são remédios para todas as pessoas. Deveriam ser ensinados lá no prézinho. Tem escolas que tem, né? Tem escolas que tem essas terapias alternativas para as crianças. O que eu faço para não adoecer? Tu fazendo isso, associado a uma boa, né, uma alimentação saudável. Faz a diferença também. Pronto, já é uma super prevenção. Uma super prevenção. O que eu vejo assim que é difícil, né? Eu acho que a meditação é muito bacana, assim, porque nós nunca tivemos tanta informação como nós temos hoje, que a informação está na ponta dos nossos dedos, e nunca esteve tanta gente ansiosa, porque hoje em dia é tanta informação, nós somos metralhadas de informação o tempo todo. Olha o WhatsApp. Que a gente não consegue estar no estado de presença. Sim. É aquela coisa sempre no automático. Isso, pra mim, é uma coisa que me causa sofrimento. Porque quando eu tô sempre me chamando, Vanessa, sabe aquela coisa? Tu tá dirigindo, tu tá pensando em outra coisa. Tu tá atendendo o filho, tu tá pensando em outra coisa. Tu tá fazendo uma atividade profissional e tá pensando na próxima que vem. Então, tu não tem um estado de presença pra nada. Tu vai abrindo várias janelinhas e essas janelinhas tu vai fechando assim ao longo do dia num dispêndio de energia enorme. Né? E aquilo também vai dando uma ansiedade, aquilo ali. Eu faço isso, mas eu tô sempre me doutrinando para não fazer. Porque tu tá lendo um livro, mas tu tá lendo ali, mas tu não tá ali. Tu já tá com a cabeça em outra coisa. Então eu vejo como as pessoas estão cada vez mais nesse ciclo, né? O tempo todo a gente nota, até por mensagens do WhatsApp, tu manda uma mensagem pra pessoa te responde outra coisa, e né? Ou é pior. Ou seja, eu fico assim, gente, eu perguntei ou quando a pessoa, o que eu percebo muito ainda dentro dessa tua fala, o WhatsApp, já que tu trouxe a questão, né, dessas ferramentas que a gente tem online. O WhatsApp, ele é excelente para o trabalho, ele é uma baita ferramenta facilitadora para tudo. Agora, em período eleitoral, a gente vê o quanto facilita, o quanto aproxima para tudo. Mas o que eu percebo do comportamento das pessoas manda mensagem, se tu não responde em 5 minutos, já põe interrogação. Tipo, as pessoas não têm mais, perderam um pouco o senso, é bem como a Vanessa trouxe, perderam um pouco um senso de tempo, de respeito, de calma, né? Tu não sabe, o teu tempo agora é esse, tu precisa dessa resposta, mas se rompeu esse lance do respeito com o outro... Mas tu leu a mensagem e não respondeu. Eu gosto daquela resposta, o silêncio também é resposta, né? O silêncio também é resposta, eu não te respondi, eu tô te respondendo. Mas o WhatsApp também, realmente, ele é uma ferramenta ótima, maravilhosa, mas ele também nos ajuda a piorar a ansiedade. Tudo isso são gatilhos para a ansiedade. Porque a ansiedade é não estar no presente. É estar vivendo momentos que não é o presente. Né? A gente está pensando o que vai fazer, pensando o que aconteceu, o que eu vou ter que fazer, mas eu não quero repetir no que aconteceu. Então, no momento que tu não tá no presente, tu tá vivendo, alimentando de alguma maneira a ansiedade. Exato. E aí, esses recursos, yoga,
a coerência cardíaca, a meditação, contato com a natureza, o aterramento, né? Colocar o pé na grama, desligar um pouco do WhatsApp. Tudo isso te coloca no momento presente. Exercita o teu estado presente. E no momento que tu exercita teu estado presente, tu também produz hormônios diferentes. Do estresse, né? Do cortisol, da adrenalina. Então, a gente tem que estar muito consciente que nós precisamos ser cooperadores do nosso próprio bem-estar. Ninguém é responsável pela tua felicidade, pela tua saúde emocional. Porque o meu marido me enlouquece, porque a minha família me enlouquece. Ok, eles não vão mudar. Você não tem o controle sobre a tua família, sobre as pessoas, sobre o teu emprego, sobre o chefe, sobre as situações externas. Mas como adulta que você tem total responsabilidade de como você escolhe se sentir diante disso. Essa é uma responsabilidade tua, e isso tu tem controle. Então o atendimento ele te traz a consciência de tudo isso. Eu tive uma pessoa que entrou em contato comigo que não fez o atendimento, que ela veio com esse diálogo. Eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho ansiedade desde os 15, meus pais pagam terapia para mim desde então, e eu preciso mudar, porque agora meu marido está pedindo, porque tá assim, essa... Tá. Dei toda essa explicação para ela. Aí a pergunta dela no WhatsApp, ela não foi nem em áudio, ela me perguntou o seguinte: mas a mudança ela vai depender de mim? Eu, sim. Se não depender de você, depende de quem? Ela não me respondeu mais e não veio fazer o atendimento. Mas percebe, às vezes, triste, o estar doente, né, estar no sofrimento, de uma maneira inconsciente, também te traz alguns benefícios. Seja amor, que você hoje não consegue ter de outra forma, seja atenção. E aí, inconscientemente, como é que eu vou trabalhar isso e sair disso? E depois que eu sair disso, o que vai acontecer com o carinho e a atenção que eu tinha? Entende? Então, isso tudo... Precisamos trabalhar em atendimento para se dar conta. Aí entra isso que tu trouxe. A pessoa precisa estar preparada, pronta para a mudança, pronta para encarar os seus problemas. Exatamente. Tomar decisão. E é muito interessante. A mudança, ela parte do desejo da pessoa de não estar mais naquele lugar que ela está. De querer mudar mesmo. E não pode ser um desejo simples, tem que ser uma vontade de, eu não quero mais estar aqui. Porque se tu não tiver essa vontade, eu não vou poder te dar essa vontade, nada vai fazer tu mudar, nem o teu terapeuta tradicional, nem o remédio. Pessoas que tomam remédio uma vida inteira e continuam ansiosas. Porque o remédio, ele alivia sintoma, ele não trata a causa geradora. Ele é uma boia, né, pra ti. Exatamente. Mas ele não é o que vai solucionar. Ele faz o equilíbrio químico, mas ele não trata a causa geradora que te colocou nessa situação e que te deu todo esse desequilíbrio químico. Essa é a questão. E aí, a vida, em algum momento, ela nos cobra esse amadurecimento emocional. Ou você aceita, ou não. Tem pessoas que me perguntam, mas Michele, aí eu vou ter que fazer esse exercício de estado emocional todos os dias? Esse alinhamento? Aí a resposta que eu dou, não. Tu pode fazer isso para te manter no teu domínio interno, ou tu pode tomar remédio, como tu tá tomando agora. A escolha é tua. Não tem pra mim não tem problema algum. A escolha sempre é tua. Não, isso é fantástico. E tá tudo bem se você escolher isso. Tá tudo bem, né? Mas a vida é tua, né? Tu é adulto, não existe certo nem errado na vida. Isso eu digo pro meu filho que tem 18 anos. Não existe certo nem errado. Tudo é o que me beneficia e o que não me beneficia. Tá te beneficiando? Tá, ok. Não está mais? Tu tem a liberdade, a escolha, a independência de fazer diferente para mudar isso. Michele, eu te ouvindo agora e pensando isso na prática, né? Porque eu sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. É um exercício. Por mais que tu tenha consciência, eu fiz análise há muito tempo, acho que todos nós aqui, a gente já tem essa vivência, mas quando tu começa a te deparar com a realidade, tu começa a ver o quanto é duro, como mudar. Talvez eu acredito que esse é o maior desafio. Sim, porque tu tem que fazer escolhas. A mudança, tu tem que fazer escolhas. Exato. E nessas escolhas, eu deixei muitas pessoas pelo caminho. Que eu percebi que não me faziam bem.
E aí nós temos que ter essa maturidade de perceber, porque não adianta, né? Que nem a pessoa que tem alergia toma remédio para alergia, mas continua no ambiente que causa alergia. Não. Mas tem um outro porém. Aí vocês me olharam e se questionaram. Mas e se essa pessoa que eu preciso afastar é uma pessoa muito próxima que não tem como afastar? Ok. No momento que nós mudamos, a gente também impacta o nosso ambiente externo. E, naturalmente, as pessoas mudam com a gente. Ou se afastam. Ou se afastam. Então, tem essas duas opções, tá? Quando eu me trabalhei, quando eu tomei consciência de todas as questões, dos meus medos, né, das minhas inseguranças, nossa, eu tinha tanta coisa, ainda tenho, trabalho diariamente, né, muitas coisas, mas trabalhei muitas coisas em mim, eu me senti muito mais próxima do meu marido, muito mais próxima do meu filho, eu construí um lar que hoje eu posso te dizer assim que é um... Eu nunca imaginei viver num lar como eu vivo hoje, sabe? De harmonia, de leveza, de alegria. Então, assim, e isso tudo é em relação a esse olhar de autoconhecimento, perceber o que está me faltando, e no momento que eu me entrego para mim o que está faltando, eu também consigo entregar algo de muito bom para os outros. E aí tudo entra em sintonia. E a mudança sempre é difícil, né? A mudança sempre, num certo momento, ela vai causar um sofrimento. Claro, porque a gente sabe que terão esses afastamentos, que terão escolhas. Sim. As escolhas, música, né? Cada escolha uma renúncia. Cada escolha toda escolha tem uma consequência, né? Então, mas o que a gente não pode deixar de fazer é de se cuidar. É de se priorizar. No momento que a gente percebe que está com essa ansiedade limitante, tóxica, para tudo e volta teu olhar para ti. Percebe o que está acontecendo ali para mudar, porque se tu não der atenção neste momento, isso vai evoluir, vai te trazer sofrimento e vai trazer sofrimento para tua família, para as pessoas que estão contigo, para tua vida, vai te parar. Dicas, vamos falar um pouco de dicas aí. O que tu deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora, que depois vai ficar aí no nosso canal do YouTube, no Poa Streaming TV. Dica para quem está vivendo agora um momento de ansiedade e não sabe o que fazer. Qual o primeiro passo? Comecei a identificar essa ansiedade, o que eu faço? Primeiro passo é não brigar contra. Por que isso está acontecendo comigo? Por que é só comigo? Por que eu não tenho controle? Não briga contra, é pior. Acolhe, aceita, busca ajuda. Tenha muito claro de que a ansiedade ela não é permanente, ela não é doença crônica e ela não é incurável. É um estado, é uma resposta fisiológica a este medo que você pode e tem a liberdade de trabalhar. E todos nós temos essa capacidade, né? Então, busca ajuda. E acolhe isso nesse momento, porque todos nós passamos por isso, né? São os desafios da vida que nos amadurecem e que nos preparam para algo melhor. E aí os desafios chegam e a gente tem que acolher isso e estar preparado para a próxima fase. Nós ainda não estamos preparados para evoluir no amor, né? Nós evoluímos na dor. Sim, é verdade. Exatamente. Chegará um momento que vamos evoluir no amor. A gente precisa, às vezes, para nós... evoluirmos, na verdade, mudar, né? Fazer a mudança efetiva, né? Ter esse autoconhecimento. Eu acredito 100% que o autoconhecimento é a chave para tudo, né? É a única chave para mudança. É o autoconhecimento. Então, busca fazer as imersões, ler sobre isso, buscar pequenas mudanças diárias na tua vida para perceber o que isso impacta o teu estado emocional, para perceber como isso influencia essas pequenas mudanças, né? Não existe mudança também de uma hora para outra. Não se cobre demais. Vai no seu tempo, mas faz. Né? Se permita fazer. A cada... eu ia dizer, um passinho de cada vez. Exato. E ao contrário, aqui a gente está falando da ansiedade nós, né? A pessoa que está ansiosa. Mas se tu tem um filho que está vivendo isso, tu tem um marido,
esposa, mãe, como lidar com isso? Qual a melhor forma de lidar com isso? Eu sei porque, faço essa pergunta até porque, por ouvir as pessoas, logo todo mundo, não é frescura, o fulano tá com frescura, Sim. ciclano não sei o quê. Como que as pessoas do entorno de quem está vivendo, está sofrendo aquele momento de ansiedade, deveriam lidar? Qual a tua sugestão, assim, a tua dica? Primeiro, ajudar essa pessoa a se dar conta que ela precisa de ajuda. Né? Que não é frescura e que isso pode evoluir. Ajudar ela a entender a ansiedade. Né? Trazer isso à tona. Olha, tá tudo bem. Isso não é loucura. Isso não vai acabar com a tua vida, mas isso é um sinal de alerta que teu corpo está dando para algo que precisa ser trabalhado. E tu tem apoio para isso. E apoiar, né? Sim, apoiar. Existem N recursos. As terapias tradicionais, as terapias alternativas, os recursos comportamentais, que eu trabalho, o yoga. Você pode, a meditação, você pode abraçar várias terapias, vários recursos para conseguir sair disso de uma forma tranquila. Mas segura. O principal é acolher, é entender o filho, entender, exatamente, enfim, a pessoa que está ali, ficar atento aos sinais, ficar atento aos sinais e ajudar essa pessoa a se dar conta que ela precisa de ajuda, porque ela só vai mudar se ela se der conta. Né? Tem pessoas que me ligam, Michele, eu preciso que a minha filha faça, mas ela não quer, então não adianta. Ela precisa me ligar, ela precisa querer, ela precisa realizar, se colocar em prontidão para fazer o atendimento, senão não tem hipnose, não tem nada. Sim. E olha, muito legal. Tá acabando nosso programa. Isso, sério? Passou muito rápido. E a Mila tem essa coisa que ela vai nos anestesiando. Eu tava quase hipnotizada. Eu tava hipnotizada aqui. Eu acho que tu eu tô do lado dela, que eu tava quase... Porque eu e a Nick, nós somos muito parecidos e nós somos bem acelerados, né? A gente começou a ficar assim, viu que a gente falou devagar, com calma. Nós estávamos em rapport. A nossa entrevista começou a entrar num rapport, né? Eu percebi que nós estávamos todas até respirando do mesmo jeito. Olha, mas é que isso também é exatamente como tu disseste, né, Mi? É uma sintonia. Exatamente. Quando tu muda, o outro também muda. Percebe? Ou se afasta de vez, né? Então, o desafio tá em perceber, né? E a gente olhar para nós mesmos e também criar os ambientes onde a gente circula. Bom, porque senão a gente vai entrar, mas aqui tá carregado, aqui não sei o quê. A gente entra só nisso, né? Aqui tá carregado, aqui eu não fico, aqui... Não, foi bem legal isso que a Mi trouxe hoje para nós. Para mim foi, claro, a gente até sabe disso, mas é bom ouvir. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Isso para mim é genial. O fato de eu entender que o problema não tá no outro, de eu não projetar no outro, ou ter expectativa no outro, e sim olhar para mim e ver que eu sou adulto, no caso, né? Sou protagonista da minha história, da minha vida. Tem coisas que eu não preciso aceitar. E eu posso... Enfim, pode ser que seja dolorido, pode ser que seja sofrido. A mudança sempre causa desconforto no início. Mas eu acho que é fundamental a gente se conhecer, né, acessar essa parte inconsciente lá daquele iceberg, né, que tem tá muitas todo coisas submerso, lindas que a gente não conhece e olhar aquela pontinha que tá acima ali e fazer a mudança. Eu acho que isso é o fundamental. Mas eu acho que é isso, né, gente? É isso, terminou mesmo? Terminou. Então tá, meninas, gente, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês aqui. Tu conseguiu nos anestesiar, hein, Me diverti, adorei muito. Muito obrigada, viu? Nós também adoramos. E depois, quando tiver treinamento, a gente vai querer. Eu acho que vai ter que ter um parte 2 também do mim, né? Então, vamos lá. Vai ter que ter uma parte 2. Então tá, gente, ficamos aqui com mais um programa de Cara com Elas. Até a próxima quinta-feira, ao vivo no Poa Streaming TV. Beijo. Até lá.